Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola universal, ou melhor, primeira epístola, desculpem-me. Primeira epístola universal de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Do versículo de número 1 até ao versículo de número 4. Primeira de Pedro 2, do 1 ao 4. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Podeis assentar. Meus amados irmãos, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no texto lido, Pedro trata do crescimento espiritual do cristão que nasceu de novo e que agora pertence ao reino de Deus. E Pedro mostra que o princípio de crescimento na fé é o mesmo princípio pelo qual nós abraçamos a fé. Como diz o apóstolo Paulo, assim como recebeste a Cristo, assim também nele andai. Ou seja, do mesmo modo como recebestes a Jesus Cristo, pelo mesmo modo nele andai. Não há, irmãos, um princípio que governa a conversão e outro princípio que governa o crescimento espiritual, mas um só princípio que governa ambas as coisas, ambas as experiências. Este princípio tem um lado negativo e um lado positivo. O lado negativo diz respeito àquilo que tem que ser negado, àquilo que tem que ser deixado. E o lado positivo diz respeito àquilo que tem que ser abraçado, acolhido. No momento em que eu me converto, eu estou negando algo e eu estou abraçando algo. Eu estou negando o pecado no qual outrora vivia. Eu estou negando a vida pecaminosa que anteriormente me era característica. E eu estou recebendo de Cristo a dádiva de uma nova vida. Estou recebendo dele o perdão dos pecados cometidos. Estou recebendo dele um novo começo de vida, agora através do Espírito Santo que passa a habitar no meu coração. Na conversão, este aspecto negativo pelo qual nós negamos o pecado, nós chamamos de arrependimento. E o aspecto positivo pelo qual abraçamos a nova vida, nós chamamos de fé. A conversão é o arrependimento seguido da fé. Converter-se é dar um giro de 180 graus. É negar o ponto onde estávamos e partir para um outro ponto. Conversão é, portanto, arrependimento e fé. Eu arrependo-me dos pecados outrora praticados. E não apenas dos pecados que cometi, mas daquilo que eu era. Como Jó, eu me abomino no pó e na cinza. Reconheço a minha miséria, a minha condição de pecador, independente de meus atos pecaminosos. Reconheço minha condição de pecador pelo fato de ser herdeiro de Adão e também herdeiro das consequências de sua queda. Naquele momento em que me abomino e reconheço-me pecador ante a Deus, naquele instante em que me entristeço pelos pecados cometidos e desejo livrar-me daquela vida pecaminosa, volto-me também em fé para o Senhor Jesus Cristo, porque se Ele não me desse uma nova vida, eu não poderia abandonar a velha.
Muito embora devo eu querer abandonar a vida velha, não faria sentido tal desejo se eu não tivesse a promessa da vida nova. Por isso é difícil até saber se primeiro vem o arrependimento ou se primeiro vem a fé. Na ordem lógica, primeiro o arrependimento, depois a fé. Porque nós temos que negar o que estava para receber o que vem. Mas na ordem cronológica, não podemos dizer primeiro o arrependimento, depois a fé. Quase que uma coisa se confunde com a outra. O arrependimento, de certo modo, é a própria fé. Porque eu não posso deixar o mal, a não ser que eu creia que Deus me trará o bem. Eu não terei motivo para abandonar a vida velha, para abominá-la, para deixá-la, a não ser que eu confie na promessa de que Deus vai me dar vida nova. Portanto, meus irmãos, naquele momento de conversão, há arrependimento e fé, há rejeição do pecado e aceitação da dádiva gratuita de Deus em Cristo Jesus, que para me dar tal dádiva, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, intercede por mim junto ao Pai. Mas depois de convertido a Cristo, eu preciso crescer, eu preciso a cada dia me despojar do velho homem, que já renunciei, que de certo modo já está morto pela cruz de Cristo, e eu tenho que me apropriar ou me vestir cada dia do novo homem, que já está em mim, porque Jesus Cristo o constituiu dentro de mim por seu Espírito. Uma coisa é eu ter o velho homem morto e o novo homem em mim estabelecido. Outra coisa sou eu me despojar do que ainda resta do velho homem, de seus resquícios, de suas bagagens, e eu me vestir do novo homem, assumindo a minha nova identidade diariamente. Crescer espiritualmente é, portanto, uma atitude constante de arrependimento, é uma atitude constante de fé, é uma rejeição contínua do velho, é um vestir-se contínuo do novo. Diante do pecado, diz Paulo, devo me considerar a ele, ou seja, ao pecado, como um morto, e devo considerar-me vivo para Deus. Devo ouvir Deus como quem para Ele está vivo, e devo rejeitar o pecado e fechar os ouvidos aos seus convites, como quem para Ele está morto. Aqui Pedro fala-nos de crescimento espiritual, e nós vamos ver aqui o princípio negativo e o positivo. Pedro diz no versículo 1, deixando toda malícia, todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações. Pedro diz, deixem. Alguém talvez ache que Pedro está muito simplório por dizer simplesmente deixa, mas Pedro está falando a crentes. Note o que ele diz no verso 3, se é que já provastes que o Senhor é bom. Pedro está falando aqui a pessoas que já tiveram uma experiência com Deus, já sabem que Ele é bom, porque já foram transformadas em novas criaturas pelo poder de Deus. Uma vez que este milagre do novo nascimento já ocorreu em nós, se torna fácil para nós deixar o pecado, porque o Espírito Santo está dentro de nós, as cadeias do pecado já foram rompidas. E é por isso que Pedro diz, de forma categórica, deixa. O verbo está no gerúndio, deixando. Todo dia eu devo deixar, todo dia eu devo evitar, todo dia eu devo recusar. Deixando, pois, toda, não apenas uma parte, mas toda a malícia. Se ficar um pouco deste veneno em nós, ele se propagará novamente como um gangrena. Ele se propagará como metástase de um câncer. Por isso Pedro diz, deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda murmuração. E no verso 2 ele fala do que devemos desejar. Ele diz, desejai afetuosamente. Aqui é o aspecto positivo do princípio, ou o princípio positivo. Desejai afetuosamente, ardentemente.
como meninos novamente nascidos, note a presunção de que já houve conversão, como pessoas que nasceram de novo, como crianças que estão começando a vida, uma nova vida, vocês devem desejar afetuosamente, ardentemente o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Este leite é a palavra de Deus. Não pode ser falsificado, não pode ser misturado com opiniões humanas, não pode ser mesclado com opiniões humanas. Devemos, irmãos, beber o puro leite, devemos nos alimentar da pura palavra de Deus, para por ela irmos crescendo. Note a progressão. Quando Pedro falou de deixar o mal, ele usou o gerúndio, ele disse deixando, quer dizer, todo dia eu estou deixando. Agora ele diz, vades crescendo pela palavra, para que pela palavra vades crescendo. A cada dia eu tenho que crescer pela palavra e recusar o mal. É uma continuidade, todo dia deixando o mal, me despojando do velho e me vestindo do novo, até que vai chegar o dia, irmãos, em que este novo homem vai engolfar de tal modo, vai impregnar em mim de tal modo, que o velho já não vai poder tentar voltar em nenhum sentido, porque eu já terei sido glorificado. Este corpo que é mortal já terá sido revestido de imortalidade. Este corpo que é corruptível já terá sido revestido de incorruptibilidade, e nós seremos tal qual agora o Senhor na glória o é. Devemos desejar a palavra, mas note como Pedro diz que devemos desejar a palavra afetuosamente, ardentemente. Se Pedro fosse falar a uma pessoa não convertida, talvez ele se explicasse melhor, mas ele não precisa explicar-se tanto a crentes. Ele diz: desejai afetuosamente. Nós temos motivos, irmãos, para desejar afetuosamente este livro. Se já somos crentes, nós temos motivo para desejá-lo afetuosamente, porque foi nele que nós conhecemos Jesus Cristo. Jesus é Deus, Ele está em todo lugar, mas Ele marcou um encontro conosco na sua palavra, de forma pessoal e salvífica. Ele escolheu revelar-se por meio de sua palavra. Eu devo desejar a palavra afetuosamente, não porque eu devo guardar afetividade para com um livro. Seria idolatria, irmãos, eu ter afetividade para com um livro enquanto livro. Mas eu desejo afetuosamente esta palavra, porque na realidade aquele a quem eu estou desejando é o que se revela nela, é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus se manifesta ao homem por meio da palavra. Ele disse: se alguém guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos, nos manifestaremos a Ele e faremos nele morada. Desejamos afetuosamente, ardentemente, nos alimentar de Cristo que está presente neste livro. Mas o texto diz, no versículo de número 3, se é que já provaste que o Senhor é bom. Notemos, irmãos, que tudo que Pedro aqui está recomendando, presume que aqueles a quem ele faz a recomendação, são pessoas que já tiveram uma experiência com o Senhor, que já nasceram de novo, sabem, portanto, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Notemos que a experiência com Cristo deve nos fazer saber que Ele é bom. Meus irmãos, ser crente é ter a si revelado o amor de Deus.
João diz que nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. A medida do amor que temos por Ele é a medida do amor que Ele tem por nós que conhecemos. Quanto mais vislumbramos e confiamos no amor que Deus nos tem, mais temos amor para com Ele. E quando nós experimentamos a graça de Deus, quando nós sentimos o amor que Ele nos tem, sabemos que Ele é bom, passamos a ter amor por Ele, e por isso queremos crescer para Ele. Isso é tão verdade que o verso 4 então diz: e chegando-vos para Ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Note, chegando-vos para Ele. A minha conversão foi o momento em que, por uma experiência, eu constatei que o Senhor é bom. Mas agora eu quero chegar-me a Ele. Se Ele é bom, nós vamos querer chegar-se a Ele. Jonathan Edwards dizia que o homem tem a visão de uma coisa, depois vê se ela é agradável ou não, e se ela for agradável pelo julgamento dele, inevitavelmente ele terá uma inclinação em direção àquela coisa. Aqui nós não estamos falando de uma coisa, mas de uma pessoa. Quando conhecemos a Cristo, inevitavelmente nós temos uma inclinação para ir na sua direção. E crescer espiritualmente é seguir esta inclinação. Ele é bom, Ele é benigno, é bom estar junto a Ele, como disseram os discípulos lá no Monte da Transfiguração. Bom é estarmos aqui. Ninguém que entrar no céu vai se arrepender de ter chegado lá. Meus irmãos, nenhuma pessoa que comunga com Jesus Cristo se arrependeu de estar perto de Jesus. Embora haja muitos que estiveram perto de Jesus e por descuido já não guardam mais tanta comunhão com Ele, que agora estão arrependidos de já não estarem mais dele tão próximos. E o melhor, irmãos, é que Jesus quer estar próximo de nós. Ele disse aos discípulos: eu vou preparar-vos lugar no céu, depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A história da vida cristã é uma história de amor entre o crente e o Senhor Jesus Cristo. Jesus nos quer próximos dele, e nós devemos nos achegar a Cristo para que o tenhamos próximo de nós. Chegando-vos para Ele, Pedro diz: eu estou pressupondo que vocês já sabem que o Senhor é bom. Se vocês sabem que Ele é bom, vocês já sabem por que é que devem se achegar a Ele. Chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Meus irmãos, o crente vê Jesus como Deus vê, não como o mundo vê. O mundo viu Jesus como alguém cuja presença era incômoda. Os deste mundo, por não conhecê-lo, crucificaram o Senhor da glória. Este mundo o aborreceu. Este mundo não viu nele mais do que um carpinteiro. Mas para Deus, irmãos, ele era o seu próprio filho. Ele era a pedra eleita e preciosa. E nós que nos arrependemos do pecado, e nós que confiamos em Jesus Cristo, experimentamos a Cristo, e agora sabemos que o que Deus diz sobre Ele é verdade. Ele não é, irmãos, aquele que os homens pensavam que ele era, um perturbador da ordem. Ele é aquele de quem o Pai falou quando pronunciou-se dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E nós sabemos disso, não porque o Pai bradou do céu simplesmente, não porque simplesmente ouvimos dizer sobre isso na palavra, mas porque experimentamos. A mulher samaritana foi até o poço tirar água. Aquele era o poço para onde se dirigiam as prostitutas. Ela foi levando um cântaro, como era costume as prostitutas fazerem. Elas iam até aquele poço e recolhiam água. E Jesus foi até a mulher e disse: tenho sede. E pediu-lhe de beber, mas
aproveitou o ensejo para que pudesse falar a ela de salvação. E Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Os discípulos, quando chegaram, viram Jesus conversando com a mulher, ficaram espantados. Eu acho interessante, irmãos, os discípulos nesse momento, eles se assustaram, porque sabiam que a mulher era uma prostituta e Jesus estava conversando com ela. A Bíblia diz que eles ficaram admirados, mas não fizeram juízo de Jesus. Eles sabiam que Jesus era santo, que tinha motivos santos, muito embora não estivessem entendendo aquela situação. A mulher disse: tu não tens com que tirar nem água deste poço e está dizendo que vais me dar de beber? Ele disse: mulher, eu estou te falando de outra água. Se tu me pedires, eu te darei. Meus irmãos, a relação com Jesus é direta. Tu me pedirias e eu te darias a água viva. Não tem santo no meio, não tem intercessor no meio. Ele diz: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquela mulher conversava com Jesus e espantava-se com o que ele dizia. Ele disse: chama cá teu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: muito bem, tiveste já uns, mas o que tu tens agora não é teu. Como era costume dos profetas denunciar os pecados e revelar o segredo do coração dos homens, ela disse: vejo que tu és profeta. A revelação era progressiva. Há pouco, para ela, Jesus era apenas um homem sedento, sem força para nada. Agora já estava melhorando, era um profeta. E ela disse: Senhor, quando o Messias vier, vai nos responder muitas coisas. Onde é que nós devemos adorar, por exemplo? Será que deveria ser aqui em Samaria, no monte? Ou será que deveria ser lá em Jerusalém, no templo? Jesus disse: mulher, chegada a hora, e agora é, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai não procura adoradores de monte nem de templo, mas os que o adoram em espírito e em verdade. Ela disse: quando o Messias vier, nos ensinará todas as coisas. Ele disse: sou eu, mulher, eu que falo contigo. Meus irmãos, a mulher deixou o cântaro ali e saiu correndo dentro da cidade. Ela saiu correndo, indo por dentro da cidade. Ela deixou o cântaro lá, sabe por quê? Porque ela nunca mais ia naquele poço com o cântaro. Ela já não era prostituta, agora estava liberta pelo poder de Deus. E quando ela entrou na cidade e começou a dizer: eu vi o Salvador do mundo, eu conheci o Salvador do mundo, os homens de Samaria foram ter com Jesus e depois falaram para ela: mulher, nós agora sabemos, não por tua palavra, mas porque nós fomos lá, falamos com ele, ouvimos e vimos, e sabemos que de fato ele é o Salvador do mundo. Se é que já provaste que o Senhor é bom, quem provou que o Senhor é bom, vai querer chegar-se a ele. Glória a Deus. Eu terminei a introdução da mensagem. Meus irmãos, a Bíblia diz que somos salvos por crer no nome de Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Veio para os judeus não o quiseram. Mas a todos quanto o receberam, diz o apóstolo João, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Note, Deus nos prometeu salvação na medida em que crescemos no nome de Jesus. O nome de Jesus fala daquilo que ele é, Salvador. Jesus quer dizer Jeová salva, o Senhor salva. Crer no nome dele quer dizer crer nele para que ele nos salve. Confiar nele para que ele possa nos salvar. Mas, como dizia A.W. Tozer, alguns não têm entendido muito bem isso. Para alguns, aceitar Jesus como Salvador é aceitar uma banda de Jesus. É aceitar Jesus só como Salvador, sem tê-lo, por exemplo, como Senhor.
E A.W. Tozer dizia o seguinte: nós não aceitamos Jesus de um modo ou de outro, nós aceitamos Jesus como Ele é. O nome de Jesus é também o nome pelo qual a sua pessoa se identifica, o nome é de uma pessoa. Crer no nome de Jesus é crer na sua pessoa, muito embora eu esteja crendo na sua pessoa para que Ele possa me salvar. Eu estou desejando que Ele me salve, mas eu estou crendo na pessoa dEle, em sua inteireza. E na sua pessoa Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Príncipe da paz, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Meus irmãos, vida cristã é o que eu tenho procurado dizer na introdução, é aproximar-se de Jesus. Não é apenas querê-lo como Salvador, é querer a pessoa dele. Eu estou tentando dizer a você que o meu objetivo não é falar que Jesus salva para você chegar aqui ao final e pedir oração para que Jesus salve você e você vai-se embora e Jesus fica. Eu estou tentando lhe dizer que não é assim. A salvação é o início de um relacionamento pessoal com Jesus. Você não vai aceitar a salvação que Ele dá, você vai aceitar a pessoa que Ele é, e Ele em pessoa na tua vida vai ser o Salvador da tua alma. Vida cristã é esse relacionamento com Jesus. Não é você receber o perdão de pecados e ir para casa. Não é você receber ciência de que seu nome está inscrito no céu e ir para casa. Salvação é você provar a pessoa de Jesus como seu amigo mais chegado que o irmão, como amigo de todas as horas, como consolador fiel, como redentor da sua alma. Ele querendo que você esteja com Ele e você querendo que Ele esteja com você. É você dizendo como aquele de Cantares: o meu amado é meu, é o que diz a noiva, e eu sou do meu amado. Salvação, irmãos, é Jesus dizendo: onde eu estiver, eles estarão também. E o crente dizendo que anela pela presença de Deus, como a corça brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Se você experimentar isso, você vai entender Pedro. Você vai entender que vale a pena deixar para trás a malícia, o fingimento, o engano, para chegar nas mãos de Jesus Cristo. Eu vejo a vida cristã assim, irmãos, como um filho que há anos e anos não vê a mãe, e de repente ele vem cheio de bagagem, e avista a mãe ao longe, ele sai jogando bagagem, ele sai jogando tudo, para tirar o peso e correr mais rápido. E assim é o crente, ele joga a malícia para um lado, ele joga o fingimento, a murmuração, a carnalidade para o outro, ele vai largando o peso para correr, para estar nas mãos do Senhor da sua alma, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Temos que aceitar Jesus integralmente. O livro do Apocalipse não é apenas um livro sobre fatos futuros. O livro do Apocalipse, que significa revelação, é o livro da revelação de Cristo em glória. Se você lê o Apocalipse só preocupado em saber o que vem amanhã, você não passa de um curioso lendo a Bíblia. Quando eu leio o Apocalipse, eu quero ver o Cristo vitorioso, o Cristo em glória. Meus irmãos, dá para perceber isso logo no capítulo de número 1. Quando Jesus aparece a João, e João cai prostrado em terra, e Jesus toca nele e diz: não temas, fica de pé, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que foi morto e reviveu, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E João diz: os seus cabelos eram brancos como a lã, o seu rosto brilhava como o sol na força do meio-dia, suas vestes eram talá, os seus pés como latão reluzente saído de uma fornalha, os seus olhos como chama de fogo. E eu vi, passeando no meio dos 7 candeeiros, que eram as 7 igrejas, e tendo nas mãos 7 estrelas,
que são os anjos das igrejas. Meus irmãos, quando eu chego no capítulo 2 e 3, eu vejo Jesus se apresentando à igreja. Nós vamos já ler sobre isso. Quando eu chego no capítulo 4, eu vejo Jesus sentado no trono. É trovão, é relâmpago. São os anciãos dizendo que o Cordeiro é digno de receber a honra, a glória e o poder. Depois aparece um livro selado, ninguém é digno de abrir o selo. João chora até que um anjo diz: não chores, está aqui o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, mas eis que vive, aleluia, e ele é digno de abrir os selos. Depois eu prossigo na leitura e eu vejo, irmãos, os fiéis adorando a Cristo no céu. Depois eu vejo Jesus voltando em glória. Na sua coxa esquerda, no manto, tem escrito: Rei dos Reis, Verbo da vida. Verbo de Deus, da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Eu vejo destruindo o anticristo, implantando o reino milenar. E depois eu vejo novos céus, nova terra. Eu vejo um trono, e de lá e sai o rio da água da vida. E esse trono é o trono de Deus e do Cordeiro. Quando eu chego no último versículo da Bíblia, está escrito lá: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Meus irmãos, o grito que me dá vontade de dar é este: amém! O Cordeiro de Deus prevaleceu! Jesus venceu! Aleluia! Veja como Jesus se apresenta às igrejas no Apocalipse. Capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, os pastores, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, as igrejas. Jesus é aquele que anda no meio das congregações. É aquele que tem a obra nas mãos, é o cabeça da igreja. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja estruturada dentro da palavra. Mas os irmãos de lá estavam perdendo para com Cristo o primeiro amor, estavam deixando de reconhecê-lo na sua grandeza. Muito embora estivessem na sã doutrina, muito embora estivessem resistindo ao mal, não estavam amando a Jesus como já tinham amado no passado. E Jesus diz: eu sou o Senhor da igreja, eu sou o cabeça da igreja, sou eu que anda no meio das congregações, como quem diz: reconheçam-me os de Éfeso, eu estou andando no vosso meio, sou eu que sustento essa obra, essa igreja está de pé, porque eu sou pastor e bispo de vossas almas. Jesus diz a esta igreja que é Ele o cabeça de toda a igreja, o que anda no meio dos candeeiros, o que segura as estrelas. Em Apocalipse capítulo 2 e verso 8, nós temos a carta à igreja de Esmirna. Veja como Jesus se apresenta: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. A igreja de Esmirna, se você continuar a ler a carta, era uma igreja perseguida, era uma igreja que vivia em grande sofrimento, sob grande perseguição. E Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, quem vai dar a palavra final não são os perseguidores, sou eu. Porque eu sou o primeiro e o último. Mas aquela igreja poderia dizer: muito bem, Jesus, tu vais ser o último. Mais difícil é aguentar agora. Mas Jesus diz: eu também fui morto, mas eu revivi. Aleluia!
Como Deus, Ele é o primeiro e o último, Ele é o nosso Deus. Como homem, Ele é aquele que foi morto, mas eis que está vivo. Jesus estava dizendo para aquela igreja, em outras palavras, o seguinte: mesmo que matem vocês, eu sou poderoso para vos fazer ressuscitar dentre os mortos. Aleluia. Meus irmãos, se nós fôssemos buscar todos os modos com que Jesus se apresenta, não terminaríamos nunca. No Antigo Testamento, Deus disse a Moisés: Moisés diz ao povo que o eu sou te enviou. O meu nome é Eu Sou. O povo deve ter pensado: eu sou o quê? Aí Jesus chegou para responder, mas Jesus falou durante todo o seu ministério e não respondeu tudo. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Aqui Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele diz: eu sou o que tem nas mãos as 7 estrelas, eu sou o que anda no meio dos 7 castiçais. Nós vamos ver que ele diz: eu sou, eu sou, eu sou, e não vai terminar nunca, irmãos, porque é grande coisa, infinitas coisas Jesus Cristo é, porque Ele é Deus que não se limita nem pelos céus, nem pela terra. Aleluia. Em Apocalipse 2:12, Jesus diz à igreja de Pérgamo, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A igreja de Pérgamo, irmãos, vivia no meio do foco de falsas religiões. Para quem não sabe, quando a Babilônia foi destruída, os sacerdotes babilônicos fugiram para Pérgamo. E depois subiram a Península Itálica e foram para Roma, onde lá depois, sob o governo de Constantino, o cristianismo romano se mesclou com a religião babilônica, fundando o catolicismo romano, que é o cristianismo paganizado, babilonizado. Mas antes dos sacerdotes se instalarem na Península Itálica, para lá se mesclarem com pessoas que se diziam cristãos ou com pensamentos cristãos para formar a Igreja Católica Romana, eles estiveram em Pérgamo. E a igreja de Pérgamo estava rodeada, irmãos, rodeada de sacerdotes babilônicos. Os sacerdotes babilônicos tinham um sumo pontífice chamado de Papa. O Papa da Igreja Católica, hoje, ele é um herdeiro do papado babilônico. A religião que tinha Papa era a religião babilônica. Por isso que Jesus chama a sua fiel testemunha que havia lá em Pérgamo e que foi morta pelo Papa babilônico de Antipas. Veja aí o versículo de número 13, como fala nesse Antipas, que morreu lá em Pérgamo. Antipas não era o nome dele, não. Antipas é uma abreviação de antipapas. Esse era um crente antipapas. Ele se levantou contra o sacerdote babilônico supremo, pregou o evangelho e por isso foi morto. Mas vai ter uma ressurreição melhor. Esse supremo pontífice da Babilônia, este Papa babilônico, se dizia infalível, como o Papa romano também hoje diz. E ele dizia assim: a minha palavra é infalível. Mas Jesus escreve a Pérgamo e diz: não tema este homem não. Não teme este daí não, que diz que é infalível não. Porque é da minha boca que sai a espada aguda de 2 fios. Eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. A palavra vibrante e cortante de Deus. Em Apocalipse 2 e versículo 18, nós temos a carta à igreja de Tiatira. 2,18, e Jesus diz a ela: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente.
pessoas daquela igreja de Tiatira estavam se filiando a doutrinas não cristãs, se professavam cristãos, mas estavam enveredando por caminhos satânicos, por falsas doutrinas, como a de Jezabel, de que fala aqui o livro do Apocalipse. E Jesus diz: aqueles que professadamente crentes estavam se misturando com essas coisas. Não pense que eu não estou vendo, porque eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu vejo tudo e eu sou o juiz. Os meus pés são para esmagar o mal, eu sou aquele que tem os pés como latão reluzente, saído de uma fornalha. Jesus é salvador dos que creem, mas é justo juiz daqueles que não querem envolvimento com a sua graça. Em Apocalipse 3:1 nós temos a carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Essa igreja de Sardes tinha nome de que era avivada, mas estava morta. Tinha nome de que era uma igreja cheia de vida, mas estava morta. Vai ver que a alegria de lá era só dos instrumentos musicais, dos rebolados e das palmas. Não havia genuína vida do Espírito. Mas Jesus diz: eu sou o que tem a plenitude do Espírito Santo. Aleluia. 7 na Bíblia quer dizer plenitude. Quando ele diz eu tenho os 7 Espíritos, quer dizer eu tenho a plenitude do Espírito Santo. Jesus aqui está dizendo: eu sou o que batiza no Espírito Santo. Antes de ele dizer isso, João Batista já tinha visto isso que ele está dizendo. João Batista diz: depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno sequer de, agachando-me, desatar a correia de suas alparcas, e ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Se uma igreja está fria, se uma igreja está morta, se uma igreja não tem poder, se os pregadores não têm fôlego nos pulmões, se os cantores não têm inspiração no cântico, se aqueles que oram não têm, irmãos, reverência no coração, eu quero dizer uma coisa: Jesus é o que tem os 7 Espíritos de Deus. Ela vive a pregação e a oração e faz o louvor entrar em chamas espirituais. A igreja de Filadélfia, ele diz no capítulo 3 e versículo de número 7. Eu vou para o meio do versículo. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Essa igreja era uma igreja avivada e era uma igreja na palavra. Só precisava crescer. Jesus disse: eu sou aquele que abre a porta. Pus diante de ti uma porta aberta, podem ir. Meus irmãos, Jesus é quem abre a porta de missões. Ele é o Senhor da seara. É Ele o enviador dos ceifeiros. Em Apocalipse 3:14, ele diz à igreja de Laodiceia: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus diz a essa igreja: eu sou o Amém. O que é que quer dizer isso? Quando a gente dá um amém à oração, é porque a gente está encerrando, como quem diz: pronto, já pedimos. Quando o livro do Apocalipse termina, está lá escrito Amém, quer dizer, terminou a revelação da Bíblia. Amém quer dizer é o suficiente, muito embora etimologicamente signifique assim seja. Mas amém quer dizer é o suficiente, encerrou. Jesus disse: eu sou o Amém. Quer dizer, enquanto vocês não estiverem cheios de mim, não basta. Vocês podem ter tudo, se não tiverem a mim, o que vocês têm não é o bastante. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Ela dizia: rica sou, não tenho falta de nada. Note, se julgava suficiente, se julgava plena, porque tinha templos suntuosos,
Porque as mulheres que compareciam às reuniões pareciam estar no desfile de modas. Porque os pastores mais pareciam artistas. Eles diziam lá: nós temos tudo, não tem nada faltando aqui. Mas Jesus está dizendo àquela igreja: enquanto vocês não me tiverem, vocês não podem dizer amém. Eu digo-vos uma coisa: quem não tem Jesus pode ter tudo e não tem nada. Quem tem Jesus pode não ter nada e tem tudo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus amados irmãos, vida cristã é comunhão com Jesus, com esse Jesus que é tudo isso. Não é você ficar com Jesus Salvador, que não é mais nada não. É você ficar com a pessoa de Jesus, com tudo que Ele é. Ele é nosso e nós somos dele. Isso é ser crente. O que é meu é o pecado. Ele recebe para enterrar na cruz dele. O que é dele é a filiação divina. Ele me dá para que eu possa morar com ele no céu. Em Apocalipse 3:20. Jesus diz a uma igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Meus irmãos, eu me arrepio quando eu leio essa parte do versículo. Eu com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Em Apocalipse 3:4, ele diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo, esse comigo aí é que é maravilhoso, irmãos. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Em Apocalipse 2:4, Jesus reclama o amor da igreja. Jesus quer que a igreja o ame. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Em Apocalipse 3:9, Jesus proclama o seu amor para com a igreja, dizendo: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados até os pés e saibam que eu te amo. Que eu te amo. Jesus nos ama tanto, irmãos, que a Bíblia diz que cada crente tem um segredo com Deus. Diz isso a Escritura lá no livro de Salmos. Não pensemos que nós vamos entrar no céu como uma massa de crentes. Não pense que nós vamos entrar no céu cada um com um número, não. Você lá vai ter um novo nome que é seu e de mais ninguém. E Jesus vai ter algo para falar a você lá, que Ele não vai ter para falar a mim. É algo que Ele tem para você. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ser crente é estar próximo de Jesus deste modo. Quando uma pessoa diz: eu procuro os santos porque eu não me sinto na possibilidade de estar juntinho de Jesus sem a mediação de um santo, ele está tão distante de mim. Eu digo: como essa pessoa está distante de Deus? Porque a Bíblia diz que Jesus quer nos dar um novo nome, que só quem vai saber sou eu e ele, não tem outro santo que vai saber, senão o santo que é você, se aceitar Jesus como Salvador. E Jesus, alguns dizem: eu olho para uma imagem de Jesus para me lembrar dele. Eu penso como estas pessoas estão distantes de Jesus. Se você estivesse na frente de uma pessoa querida sua, você não ia olhar para o retrato dela, você ia olhar se ela não estivesse presente.
Você procura a imagem quando não tem a realidade. Mas Jesus quer estar tão próximo de você que você não vai precisar de uma imagem para se lembrar dele, não. Porque ele vai estar junto de você. Ele está dizendo nessa noite: eis que eu estou à porta do teu coração e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Este é o princípio do céu aqui na terra. Vamos ficar de pé. Irmão Cleito. Ali verei a ti, no meio das asas dos querubins. Ali verei a ti. Ali verei a ti, ali verei, ali verei a ti, ali verei, no meio das asas dos querubins, ali verei a ti. Eu te amarei, te amarei. Eu te amarei, te amarei. No meio das asas dos querubins, eu te amarei. Eu te bendirei, te bendirei. Eu te bendirei, te bendirei. No meio das asas dos querubins, eu te bendirei. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei. No meio das asas dos querubins, eu te louvarei. Caia, Deus, o teu Espírito Santo neste lugar, e que ele revele pela palavra o Senhor Jesus Cristo a cada coração aqui presente, e que muitos agora busquem refúgio no Senhor, para encontrar graça e misericórdia neste dia aceitável, em que Deus abre os seus braços para os homens, para recebê-los na pessoa de Cristo Jesus. Pai, eu te peço em nome do teu Filho. Nessa noite eu pergunto: quantas pessoas nesse lugar ainda não são crentes? Você não tem certeza de morar no céu, de que teus pecados foram perdoados, mas agora você quer entregar o seu coração a Jesus. Levante a sua mão bem alto e nós vamos orar por você. Deus te abençoe, Poliana. Deus abençoe, Deus abençoe. Onde está a quarta pessoa que quer entregar o coração a Jesus? Vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente para que oremos por vocês. Os irmãos que estiverem ao lado, podem acompanhar as pessoas. Vem aqui, nós fazemos uma oração pela vida de vocês.
nesse momento. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, para que nós oremos por você. Onde está mais pessoas que querem nessa noite entregar o coração a Jesus? Você que ainda não é crente, você que ainda não fez uma entrega de sua vida nas mãos de Deus, vem agora em nome de Jesus para que oremos pela tua vida. Glória a Deus, aleluia. Quem mais quer entregar o coração a Jesus? Levante sua mão bem alto. Nós vamos orar por tua vida agora. Alguém virá com você aqui à frente. Você que está desviado, desviada, você quer se reconciliar com Deus agora. Levante sua mão e nós vamos orar por você. E nós vamos orar pela tua vida nesse momento. Glória a Deus. Venha a Cristo sem tardar. Sem tardar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesse momento por cada pessoa, Senhor, que neste ato público de vir aqui à frente proclama a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Perdoa-lhes, ó Pai, as faltas passadas. Dá a cada uma delas um novo coração, faz-as renascer para uma vida nova pelo poder do Evangelho. Habita, meu Jesus, em seus corações, comunga com elas, ceia com elas e que elas ceiem contigo. Que agora cada pessoa, de modo particular e pessoal, esteja se achegando a Jesus Cristo e recebendo dele o amor e o perdão de pecados. Faze habitar em cada pessoa o teu Espírito e dá certeza de que seus nomes agora estão inscritos no céu. Eu te imploro, eu te agradeço, eu te louvo, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória.